começar a gravar aqui, gravando no computador. Então, Thomas, quando você diz... Oi, Ri, tudo bem? Quando você diz, né, a questão do... Eu estou com muita experiência, estou com vários projetos aqui, com qual eu começo, várias coisas que podem virar produtos diferentes, né? E é isso mesmo, porque a cabeça da gente, né, um lastro grande, muita experiência. Depois, muitas vezes, dentro do lastro, eu chego no empreendedorismo, eu começo a estudar algumas novas frentes, e aí eu tenho dificuldade. O que eu vou fazer? Como é esse começo? Esse começo, o mais importante para a gente é quando a gente valida o público. Então, assim, qual é o tipo de produto ou serviço, qual é o tipo de solução que eu estou criando? Então, eu posso ter desde uma solução simples até uma solução mais complexa. Eu sempre sugiro assim, ó, você vai pegar a sua solução mais simples, que é quando eu falo, por que você vai correr com um saco de laranja se você pode correr com uma laranja só? Essa uma laranja é você tendo aderência ao projeto, aderência ao público, então todo um movimento ele está ali acontecendo. Então eu pego um produto simples e aí a minha comunicação, porque o que eu estou testando aqui? Eu estou testando se isso que eu falo eu gosto de falar. Esse tema aqui é um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu tenho uma boa solução para ele. Então, assim, eu começo do menor, do mais simples para o maior. Por que às vezes a pessoa começa do maior, né? O que eu tenho percebido na prática, no dia a dia? Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. O que acontece? Por que eu começo com um produto maior? Muitas vezes aquele maior é algo que eu também estou precisando. Então eu acho aquilo legal, eu acho aquilo o máximo, eu gosto daquilo, eu falo, meu Deus, olha que master isso, que eu vou levar isso para o mundo. Só que eu estou construindo isso dentro de mim ainda. Então, eu ainda estou num processo, num movimento de construção. Então, tem coisas que eu estou construindo dentro de mim e tem coisas aqui que eu já sei, eu já tenho. Então, eu pego isso daqui que eu já sei, que eu já tenho, que eu tenho propriedade, e aí eu estou fazendo o quê? Ao invés de eu querer ajudar alguém que está 2 passos na minha frente, porque eu também estou buscando isso, eu ajudo quem está 2 passos atrás. Por quê? É o que eu vou falar na aula de amanhã. Eu preciso ter um objetivo, eu preciso construir um objetivo. Desse objetivo, eu preciso ter clareza de qual é o meu produto, quais são as pessoas que se beneficiam dele, e aí eu preciso mostrar a minha cara. E aí, desse lugar, como eu já tenho o produto e eu já tenho o perfil do cliente, aí eu consigo construir uma linha editorial. Percebe como eu afino? Ao invés de falar assim, o que você tem? Eu pego um leque gigantesco. Não, eu vou pegar algo que condiz com aquele produto ou serviço e que condiz com o público que está chegando. Porque às vezes o público chega mesclado, ele chega diferente. Então, o nosso público aqui, o que a gente tem? A gente tem a turma que trabalha com desenvolvimento humano, que eu falei na aula ontem, a gente fez a pesquisa. Então, a gente sabe, 70% é esse público aqui que trabalha com desenvolvimento humano, são os terapeutas, os consteladores, treinadores, coaches, professores. Então, tem esse grupo. E 30% empresários, com produtos físicos, com lojas, com empresas, com farmácias, com outras coisas. Então, todo esse alinhamento, ele tem que ser o quê? Qual é a construção do produto? Como que o produto é lapidado? Já existe o programa empreendedorismo sistêmico, ele existe, mas ele é desenhado certinho para quem? Para 70% do público. Então, a gente vai lapidando. Então, eu começo do menor para o maior. Eu estava falando, para quem está chegando agora, falando um pouquinho da questão do produto, que muitas vezes a pessoa fala, porque assim, a pessoa não consegue vender. Aí, quando ela vem para mim, quando eu vou analisar, o que você está vendendo? Está uma miscelânea de coisas. Então, não é um projeto por vez. Quem que fica sabendo depois dos projetos? É quando é um processo meio que natural. Então, por exemplo, não tem como eu não estar num processo de lançamento de um grupo para vocês. Em algum momento, alguém pergunta para mim, Ale, você faz atendimento individual? O produto está aqui, eu não estou vendendo individual, eu estou vendendo grupo. Em algum momento, alguém pergunta, eu quero algo personalizado, você faz? Eu quero algo mais rápido, eu não quero seguir com um grupo, você tem? Aí você consegue direcionar a pessoa. Então, essa construção nasce depois. Então, todo mundo que está aqui, tanto que no programa, é essa linha que a gente vai seguir.
Ah, eu tenho 10 produtos, Ale, me ensina a vender. Você vai ter que fazer uma escolha. O que você vai escolher? Você vai escolher um. Aí, quando você escolhe um, eu posso te ajudar a escolher. Ah, mas eu estou em dúvida. Você tem quantos? 10. Eu vou falar. Eu te ajudo quando você trouxer 3. Vai limpando, limpando, limpando. Tá, traz 3 ou 2. Aí, dentro daquilo, a gente pode descobrir por um diagnóstico ou mesmo por uma conversa. Porque o que a gente vai olhar? O que tem mais aderência. Porque, assim, ó, quando a gente vai para as mídias sociais, o que a gente precisa? Conquistar a atenção de um grupo de pessoas. Só que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, qual é o grupo de pessoas e como que eu identifico o grupo de pessoas? Com o próprio produto que eu escolhi. Ó, eu acredito, por exemplo, ó, qual é o ponto que todos vocês têm em comum? 100%. São simpatizantes da visão sistêmica, ou usam, ou são consteladores e falam assim, ó, esse é o meu produto principal, ou são simpatizantes, em algum momento já se conectaram, já falaram sobre isso. Ou aqueles que caem, nem ouviu nada de constelação, ouve alguma coisa que eu falei ali que não está ligado à visão sistêmica, né, em si, ou às constelações, e a pessoa se conectou e gosta. Por exemplo, as pessoas de transição do corporativo para o empreendedorismo acabam se conectando. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos a mesma fala, a gente tem mais ou menos a mesma história, aí então há uma conexão também. Então percebe que a gente tem que lapidar a comunicação, porque se ela ficar muito aberta, muito solta para eu poder falar para todo mundo, um grupo de pessoas não se conecta. E quem que vai comprar de você? O grupo de pessoas que está num processo de conexão maior e que está sentindo a dor daquilo que você vai resolver. Legal, né? Você vê, é todo um desenho, é um método. E aí tem um desafio, verdade. E aí tem um desafio que você tem as pessoas que são, digamos, o usuário final, mas dependem de um decisor superior a eles que vai decidir sobre a compra ou não do produto, né? Então, são duas personas que a gente tem que abordar. Um é quem é o usuário final do produto que a gente está oferecendo e o outro que é o que vai decidir se vai comprar ou não. No caso de corporativo, o seu produto é para o corporativo? Na verdade, meu produto é para o setor público. A gente está desenvolvendo um trabalho na área da educação para fazer a inclusão digital dos professores, especialmente da rede pública, que são professores que estão sofrendo muito com esse processo da transformação digital, não estão sabendo trabalhar as aulas e está sendo um desafio. Então, nós desenvolvemos um programa para ajudá-los a navegarem nas plataformas e conseguirem criar um processo pedagógico que seja empático e que envolva os alunos à distância. Ah. Agora, quem decide sobre isso é a secretária municipal ou estadual, né? Mas quem é o usuário e quem gera real interesse por isso são os professores. Então, são essas duas pessoas a trabalhar. É como quando a gente trabalha com corporativo, é esse modelo que você está usando, ou quando a gente vai vender um produto para adolescentes, o decisor é o pai, mas toda a modelagem da entrega tem que ser para o adolescente. É um caminho de conexão, né? Quando aquilo que a gente faz serve, qual que é a premissa de um produto? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem. Se o teu desenho de produto ele ainda olha para você, somente para a sua necessidade, não tem força. Então, a gente tem que virar o produto para fora, ele tem que atender. Então, você tem aí a necessidade do cliente, só que você tem um decisor. Então, sempre a leitura que você faz do decisor é sempre perguntar internamente assim para você, de qual lugar ele toma essa decisão? De qual lugar este decisor, porque esse decisor tem um nome, essa secretária, ela tem um nome, de qual lugar ela toma essa decisão? Como você se conectar ao campo dela, porque cada um vai ter a sua característica, você vai ter o comprador que ele está vendo o menor custo, o outro está vendo o custo-benefício, pode ser que seja uma pessoa que vá comprar em prol de um benefício próprio, que não estou dizendo ela levar uma vantagem, mas dentro dela há uma postura, e essa postura ela precisa estar condizente com o que vem em primeiro lugar, é um atendimento de uma necessidade própria a mim. Então, você vai colocando essa pergunta, você coloca essa pergunta, como se você está perguntando para o campo informacional embaixo daquilo que você quer vender. De qual lugar ela toma essa decisão? De qual lugar ela toma? Então, assim, primeira coisa, porque quando a informação vem, eu tenho
um desejo real de contribuir com a vida dos professores. Isso aqui serve para todo mundo. Ó. Eu tenho um desejo, eu, Alessandra, eu tenho um desejo real de contribuir com a vida de vocês. O que eu preciso entregar para as pessoas hoje? Aí vem uma informação do campo assim, entre numa aula extra hoje. Então, eu não questiono, é fenomenológico. Ah, mas eu tenho coisas aqui na minha agenda. Não tenho, eu vou pegar essa janela de uma hora. Então, eu começo a confiar no campo, eu começo a confiar no fenomenológico, mas dentro de mim há uma intenção genuína de contribuição. Eu quero que vocês modelem os seus negócios, assim como eu estou fazendo com os meus produtos dentro do meu negócio. Então, eu pergunto para um campo, tem um campo atuando, a alma do negócio, a alma do meu projeto, a alma da minha empresa, ela está num plano espiritual, ela está num plano mental, ela está num plano físico. Então, a mente vem e traz a informação, né? Aí eu vou falar assim, ah, mas hoje não estava nos meus planos fazer uma aula extra, fazer isso, fazer aquilo, mas as informações, elas vão sendo dadas. Quem vai entrar? Quem está precisando das informações? Ah, tem 1000 pessoas. Entram 17, porque essas 17 precisam de alguma confirmação, de um próximo passo, então onde a construção vai acontecendo. Então, tudo aquilo que eu dou, volta. Então, eu sempre vou me conectar a isso, eu quero levar um projeto para um lugar, então os professores, o meu cliente final, e aqui há um decisor. Então, de qual lugar esse decisor toma, e aí eu vou me conectando, às vezes eu vou me conectando todos os dias, um projeto grande, então é um projeto que eu vou levar 6 meses, uma venda consultiva, pode ser que eu leve 6 meses, 1 ano, isso aqui vai passar por processos de licitação. Então, dependendo do lugar que você está, e se há uma intenção, até o processo de licitação. Então, às vezes até o outro envelope não consegue chegar. Porque o campo vê que a intenção, entende? Tipo, tem um documento seu que está faltando, e desse daqui o documento está completo. Só que esse aqui está participando, e você está participando com intenção. Então, só que o seu, quando chegar lá na licitação, o seu não vai passar. Esse envelope se perde. Aí volta todo mundo e aí você consegue fazer. Então, é quando a gente vai reconfigurando o campo. Só que a reconfiguração do campo, ela olha o quê? O campo, ele vai olhar que o equilíbrio, tudo que acontece é para equilibrar para o bem do todo. Posso fazer mais uma perguntinha rápida? Pode. Ontem, quando você passou aquele exercício, né, de pegar um símbolo, de achar o momento, de rever a intenção e trazer o sentimento, me veio a seguinte pergunta. Quando você colocou, eu não fiquei claro se era para fazer em relação à minha última experiência corporativa ou se, de repente, eu venho num processo desde o início da minha jornada profissional, porque todas as experiências têm, né, têm as suas contribuições, né, e, eventualmente, de repassar essa trajetória toda, praticamente resgatando um pouco da biografia, se isso faz sentido, se é, enfim, perda de tempo, se é mais eficaz e direto para uma situação imediatamente recente. Não, você vai sentir, assim, você até perguntou lá na caixinha, né, qual seria a ordem? A ordem é anterior. Então, eu estou aqui hoje, fiquei só 1 ano na empresa anterior. Certo. E aí, dessa empresa, 1 ano, só que na outra eu fiquei 15. Aí eu vou lá para de 15, porque eu tive uma história maior. Se você passou batido pela de 1, é porque tá tudo ok. E aí você foi lá na de 15. Aí você falou, nossa, mas eu não segui a ordem, né? Do atual para o mais antigo, ou que nem teve até uma dúvida da ordem de qual é. E aí você pergunta para ela, né? Há algo que a gente precisa, né? Porque a alma da empresa responde, a alma das conexões ali, ela vai responder. Sempre que tá leve, tá ok. Não, parece que ficou uma coisinha aqui. Então eu vou pegar e vou fazer um exercício para ela também. Então tem liberações que elas são mais rápidas, porque às vezes é só, e tem outras que elas vão, né? Elas vão ficar. Então eu volto, se for na ordem, eu volto da mais atual, porque a mais atual ela está trazendo tudo que veio antes. Entendi. E aí, no caso, essa prática entre aspas, é um momento de meditação, praticamente, né? Onde eu paro e assim, realmente faço uma imersão em comigo mesmo para poder levantar essas informações todas. É isso mesmo. Aí a gente vai e, de repente, aquilo
o que a gente tem que ficar atento no nosso dia a dia, né? A nossa janela eu vejo assim, a nossa janela de vida em um dia. É um dia. Né? O mais perto daquilo que eu posso pegar é um dia. Sim. Então, eu começo a me observar como eu estou me sentindo naquele dia. Então, às vezes tem um sentimento, às vezes eu consigo pegar o sentimento. Qual é o sentimento que vem, né? Então, eu dou um lugar para aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o Ho Oponopono também. Então, vem uma sensação. Eu estou meditando e aí eu volto para uma cena, né? Eu gosto de trazer o seguinte mantra: a emoção que você acorda é a emoção que você precisa curar naquele dia. A emoção que você acorda é a emoção que você precisa curar naquele dia. E às vezes vem uma cena. Então, você vai para uma cena, aí você vê que naquela cena, sei lá, uma pessoa brigou contigo. E você traz aquela atenção, porque o cérebro não sabe o que é passado, o que é futuro, né? O campo, ele está acontecendo sempre tudo aqui agora. Então, eu lido com essa emoção que ela chega para mim, o que ela quer me contar, né? Então, eu olho para aquilo, mas eu não quero solucionar, resolver, não é uma coisa, como que eu vou arrancar isso de mim, né? Sistemicamente não funciona assim. Então, eu gosto de fazer o Ho Oponopono, né? Que a gente vai falar as frases, né? Sinto muito, eu te amo, sou grata. Qualquer outra? Sinto muito, eu te amo, sou grata. Tem gente que usa uma quarta. Sinto muito, eu te amo, sou grata. Me perdoe, a Sandra colocou aqui. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, e aquilo, essa frase de intenção do Ho Oponopono, ela é para você. O que a gente está fazendo? A gente está limpando essa memória. Tá tudo bem, aquilo aconteceu. Aconteceu lá atrás, não tem mais perigo hoje. Então, cada vez que a gente vai limpando, a gente vai liberando, eu consigo viver o hoje. Dentro do hoje eu vivo a rotina, dentro do hoje eu aciono a minha postura adulta, aquela que quer se divertir, aquela que quer levar uma mensagem para o mundo, que quer fazer todo esse movimento. Então, qual que é a base do sistêmico? É o relacional. Como eu me relaciono com tudo aquilo que eu consigo ver e com tudo aquilo que eu não vejo, porque o nosso sistema de origem ele é o mais importante. Então, nós trazemos para a fase adulta, sim, padrões comportamentais dos nossos pais e dos nossos ancestrais, ponto, isso é um fato. A gente não precisa brigar com isso. Né? O que Bert mostrou, veio nos mostrando, é o quê? É essa questão da postura fenomenológica, da gente poder trazer aquela cena, né? Trazer trazer uma fotografia, que é quando a gente vai para uma intervenção, né? Para uma constelação, mas podemos constelar o tempo todo, depois a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso. Por quê? Porque é toda a base comportamental. A gente está fazendo o quê? A gente está trocando o HD, está limpando. Porque quando eu repito os padrões o que Bert descobriu? Que quando eu repito os padrões da minha família, mesmo não sendo bons padrões, minha família não fez dinheiro, assim, as pessoas viveram muito, sei lá, dentro de um ponto de escassez. Então, eu tenho uma consciência leve quando eu sou uma pessoa que vivo dentro da escassez como minha família. E eu sinto culpa, eu tenho uma consciência pesada quando eu quero fazer algo diferente. Por isso que eu tenho que fazer um movimento respeitoso. Alessandra. Diga. Queria falar uma coisa. Eu assisti a primeira aula, né? E foi muito bom. Quem tá falando? É a Nara. Porque, assim, eu sou advogada e eu estudei muito tempo para concurso, buscando uma certa segurança financeira e profissional. E do meio do caminho surgiram imprevistos que eu não contava, eu não tinha um plano B. E aí fui ressignificando a advocacia e retomei. E nesse tempo, eu me questionei muito, será que eu consigo empreender? Será que isso é para mim? Porque eu estava tão fixa aquela necessidade de ter um dinheiro por mês, uma renda, né, fixa, que era muito desafiador olhar para uma advocacia que às vezes não me dava uma renda mensal. Né, que eu teria que ter uma paciência, teria que lidar com às vezes, esse tempo de construir na carreira da advocacia para ter um retorno financeiro. Então, para mim, essa jornada que você está fazendo aqui com a gente essa semana me dá uma força para empreender, porque ainda no meu sistema as pessoas não empreendem. Eu acho que sou uma das primeiras a empreender dessa forma. Então, é desafiador, porque eles acham que eu tenho que ir para o corporativo, que eu tenho que ter uma carteira assinada, assim, aos poucos eu tenho ressignificado isso, né?
dá um pouco de medo. E isso me liga muito à minha vida adulta, à minha parte adulta e saudável, que tem que lidar com contas, com rotina, com planejamento, né? E assim, é bem desafiador para mim, dentro da minha história, empreender. Quando você falou na primeira aula sobre o pai, eu vi que eu precisava melhorar ainda muito o respeito com relação ao meu pai, porque apesar de eu ter feito já constelações, ter feito movimentos, e agora eu estou morando sozinha em São Paulo, isso já é consequência das minhas constelações, mas ainda faltava um respeito de separar o pai do homem, né? Que eu posso respeitar tanto os dois, e ainda mais o meu pai sendo meu pai, né? Ter um respeito, reverência mesmo. E é difícil, assim, para mim, dentro do que eu tive que passar, foi um movimento grande, né? De ressignificação do que eu achava que seria para mim e do que aconteceu, né? De ter que empreender, de ter que estar disponível para o cliente, disponível para a minha profissão, dá um pouco de medo, dá vontade de ter aquela segurança. Então, assim, só queria falar, porque eu acho que é um sentimento também de alguns, lidar com a dúvida, com o vazio, às vezes, né, de você estar ali dando o seu melhor cada dia, superando a cada dia. A advocacia, ela me fez ser melhor em várias áreas, não só com o cliente, mas comigo, em várias etapas, é multidisciplinar. Então, exige bastante, mas a gente cresce muito à medida que a gente vai evoluindo. Era mais assim, me senti de falar, sabe? Senti de falar isso aqui. Legal, é importante isso que você falou. E é isso mesmo. Empreender, para quem vem de um sistema que não empreende, que é a tal da consciência leve. É como se uma coisa segura ali. É mais desafiador? A resposta é sim. É mais desafiador. É aqui que entram as competências sistêmicas, onde a gente precisa olhar como que essa pessoa, porque dá para a gente trazer para um processo, né? Qual que é o meu principal desafio? É trazer o sistêmico para o empreendedorismo de forma que ele fique didático. Né? Então, de forma que ele fique didático e qual é o caminho que a gente pode seguir. Né? Então, por isso que nasce lá o ciclo do empreender sistêmico. Então, a gente começa a ter novas compreensões, dentro dessas novas compreensões, as liberações, e aí eu vou ganhando musculatura. O que a musculatura faz? Ela me coloca numa janela diária de rotina, usando a teoria quem em mim. Então, eu estou sempre entrando em contato com a minha própria história. E dentro da minha própria, percebe? Não é uma coisa assim que eu vou aprender no mundo. A gente vai aprender dentro da nossa própria história. A gente vai reconfigurar, colorir a nossa própria história, onde a gente dá um lugar para tudo que aconteceu. Então, as competências sistêmicas, elas trazem o quê? Musculatura, força de ação. Com essa força de ação, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive empreender. Para algumas pessoas, empreender vai ser uma jornada mais difícil, falei sobre isso ontem. Algumas pessoas não estão no 0, elas estão no -5. Elas precisam olhar onde elas estão, ficar bem com isso e saber que do -5, o passo dela é o -4, não é o 7, é o -4. Quando ela chegar no -4, ela já chegou outra pessoa. Qual que é o próximo passo dela? -3. Então, ela olha para isso. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, a pessoa ir entrando em contato com isso, que a Nara, quando a Nara coloca, né, o que eu estou fazendo hoje, como é um pouco do pé no chão. Então, para algumas pessoas, não é o momento de empreender com força agora. Ainda é o momento de trazer dinheiro para casa e essa pessoa tem um ponto mais de segurança dentro de um outro lugar. Então, o fato dela estar num outro lugar, que ainda não é o movimento dela empreender, ela já começou a empreender. Porque o que ela entende? Ela entende isso como uma etapa do processo. E não é a gente chegar aqui e falar assim, vamos lá, eu acredito de verdade que qualquer pessoa pode empreender. Se ela primeiro se colocar no lugar que ela está, né? Ela entender de onde ela está e ela ter o quê? Ela crescer dentro de uma jornada com o pé no chão, uma jornada adulta. Não é uma jornada de um processo ilusório, né? Então eu vou fazer isso e daqui a um tempo eu já vou estar faturando 10 mil. Algumas pessoas precisam só de uma virada de chave, é fato. Só que outras pessoas
precisam de lapidação na sua postura, de uma lapidação muito forte. Por quê? Porque elas estão num lugar mais desafiador. Então, cada vez que eu falo alguma coisa e vocês falam assim, nossa, isso já me colocou... Entende? Eu já fico super feliz. Por quê? Porque eu quero que você dê o seu próximo passo. Né? Meu intuito aqui não é resolver a sua vida, nem resolver o seu negócio. É você estar num próximo passo. Então, as pessoas vão chegando. Então, tem gente que, por exemplo, vai entrar no grupo 5, vai entrar só em julho, agosto. Talvez não entre, talvez vá fazer coisa, mas tem gente que vai ficar, e vai acontecer isso com vocês também, dentro da estruturação do negócio de vocês. Vai levar um tempo até aquela pessoa chegar. E outras pessoas, elas já vão chegar elas já vão chegar de imediato. Então, um ponto de conexão que eu vou construindo à medida que eu olho para mim. E qual ponto eu estou do meu negócio. E às vezes o ponto do meu negócio é eu olhar para mim. Às vezes o ponto do meu negócio é eu querer empreender, mas construir uma estrutura ainda onde eu estou procurando o emprego e eu preciso me recolocar. Porque o ponto central, a base é o quê? É você. É cuidar de você, porque daqui a pouco a vida passou, a vida acabou. Então não é sobre emprego, não é sobre jornada empreendedora, é sobre você se sentir confortável nessa roupa que é você. O empreender é uma das partes. Empreender é autoconhecimento e movimento. É muito incrível o quanto a gente cresce construindo o nosso próprio negócio, porque você anda em todos os papéis. Você é quem faz a gestão do negócio, você é quem faz a venda do negócio, você é quem faz o posicionamento do negócio, você é quem entrega o negócio, né? E aí, daqui a pouco, vem alguém, agora alguém vai cuidar dessa parte. Chegou alguém, por quê? Porque a empresa está crescendo, e aí é outro movimento. Quando você está no mundo corporativo, você é um pedacinho do todo. Aqui não, aqui a gente tem que vestir várias identidades, vários personagens, digamos assim. Então, é um grande presente para a gente poder navegar. Por quê? Porque os nossos outros, são vários papéis, nossos outros papéis ganham força. Então, papel esposa, papel amiga, papel filha, papel mãe, papel pai, papel amigo, tudo ganha. Papel esportista, os outros papéis, eles vão ganhando força também. Então, é como se, quando eu estou estruturando um negócio, né, eu estou disfarçadamente sendo mais feliz. Alessandra, uma coisa no meu caso, por exemplo, como eu fiquei uns 5, 6 anos estudando para concurso, eu tirei uma parte da minha vida que era o relacional. Então, quando eu voltei para a advocacia, exige muito esse relacional, né? E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque antes eu achava pesado essa relação com o cliente, porque existe uma questão emocional, né, em muitas questões jurídicas. As pessoas judicializam as emoções, levam para o processo muita carga emotiva, né? Então, desde então, eu fui percebendo que eu tinha uma idealização do que era empreender. E a realidade era outra, que eu precisava ainda me abrir para essa relacional com o cliente de forma saudável, colocando os limites, ainda mais porque a minha profissão ela é uma profissão de ajuda, então eu preciso seguir alguns limites que seria saudável para mim, né? Então, eu acho que o que é bom de palestras assim, de materiais igual você está fazendo, é para a gente estar em contato com a realidade do empreender, né? Dessa questão do relacional. Então, essa é uma ficha que demorou cair para mim, do que eu estava na minha cabeça, do que realmente eu estava vivendo. E também a questão da persona do meu escritório, eu achava que eu ia trabalhar com empresas, eu queria trabalhar com empresas. Quando eu fui fazer a persona, eu vi que o que eu queria trabalhar não era empresa e o que eu estava trabalhando, na realidade, era tão longe do que eu queria trabalhar. Então, assim, eu acho que esses ajustes, aos poucos, a gente vai entendendo onde a gente está, né, em que fase, em que etapa, e vai direcionando de novo. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, levanta a mãozinha aqui, tem gente que está com a câmera ligada, então quem quiser para a gente poder seguir a ordem e procura fazer uma pergunta, coloca uma pergunta, que a sua dúvida pode ser a dúvida, né? Pode ser a dúvida de alguém, igual a Nara colocou aqui para a gente, que acabou nos alimentando aqui, né, com uma informação bacana. Ó, a Mariana colocou aqui, então quem quiser levanta a mão,
Ah, legal, já estou vendo as mãozinhas aqui, a Sandra, depois a Aline. Deixa eu só pegar essa daqui, a Mariana, antes da instrução ela tinha escrito aqui, né? Como deixar a sogra no lugar dela, para não atrapalhar no negócio que quero fazer, e ainda receber a ajuda dela para cuidar e ficar com as crianças e netos. Tenho conflito com isso. Respeito o marido por ser filho dela, mas não acho justo ela querer que eu fique submissa. Como funciona essa hierarquia? Poxa, a hierarquia aqui funciona assim, ó. Ela é a mulher que te deu o seu marido. Sem ela, você não teria o seu marido, né? Então ela vem antes. O que eu percebo aqui? Uma tensão, né? Me parece que é uma tensão entre vocês. E por que é uma tensão entre vocês? Porque você chega com o seu sistema e ela chega com o dela. E aí as duas estão num lugar onde me parece que há um embate, que às vezes esse embate ele é verbal aqui e às vezes ele é um embate oculto. É uma dinâmica oculta que está acontecendo. Então, como você está crescendo nos conhecimentos sistêmicos, é uma postura relacional, como você vai se relacionar com ela. Só que primeiro uma relação com você, né? Então, quando eu leio aqui, ó, como deixar a sogra no lugar dela? A sua pergunta teria que ser, como eu vou para o meu lugar? Você não deixa ninguém no lugar de ninguém, você não tem esse poder. Primeiro que você não é maior que a sua sogra, né? Você está ali em igualdade com ela. Então, nunca coloque a pergunta no outro. Como eu no outro? Como eu me posiciono, percebe? A pergunta é outra. E, além de tudo, além de tudo isso, você ainda quer que ela não se meta na empresa e que ela cuide dos seus filhos. Quem cuida dos seus filhos é você, não foi você que os fez? A sua sogra não fez filho. O filho que a sua sogra fez já cresceu e foi para o mundo. É o marido que está com você. Então, a gente precisa primeiro ir num lugar, né? É uma resposta direta ao ponto, mas é uma resposta real, é a resposta dentro do fato. Então, esse processo relacional, ele acontece primeiro comigo. Primeiro eu vou para o meu lugar e aí depois eu faço qualquer movimento. Porque quando a gente não está no lugar da gente, ele fica vazio, aí alguém começa a ocupar aquele lugar, aí onde vira toda a confusão. E a gente não tem poder nenhum sobre, nem tem que querer poder mudar os outros. Então, tudo é uma postura, é um posicionamento que eu tenho com uma pessoa, só que antes eu encontrei um lugar, um posicionamento dentro de mim. E provavelmente, né, quando há conflitos, né, conflitos na família que não são só entre o casal, né, onde entram outros movimentos. É como se fosse um imã, né? Então, eu gosto de dizer assim, né, essa pessoa é a sua professora e você é a professora dela, porque provavelmente o mesmo olhar que você tem de dificuldade sobre ela, quando você a olha assim, principalmente desse lugar, eu não quero que ela se meta na empresa e eu ainda quero que ela cuide dos meus filhos, provavelmente quando ela olha para você, ela também vê alguém que, né, e aí fica mais difícil. Aí no lugar da gente para uma postura adulta, onde eu me relaciono com o outro nunca chega sozinho, a gente entra nos embates. Então, por isso que o conhecimento sistêmico, ele vai contribuindo com a gente, ele vai nos ajudando. E a gente sempre para o lugar do aluno, né? Então, quando a gente vai conhecer algo que vai nos ajudar no nosso crescimento, a gente ir para o lugar de aluno. E tem pessoas que têm dificuldade nesse lugar. Então, por exemplo, quem tem problemas de autoridade com o pai, tem problemas de autoridade com os professores, com os mentores, vai ter dificuldade dentro, né? Dentro dos cursos. Que aí é um pouco do que eu falei ontem também, que é quando a gente sabe colocar limites, né? Então, por exemplo, daqui a pouco vocês vão ter os grupos de vocês. Vocês vão ver que tem hora que a pessoa chega no grupo, você tira ela do grupo. Aquela pessoa chegou para tomar. Você devolve o dinheiro dela, segue, ou quem entrou com base em contrato, você rapidamente tira aquela pessoa que não está pronta para o conhecimento, que não está pronta para os ensinamentos. Por quê? Porque ela tumultua o campo dos alunos que estão disponíveis, que querem aprender, todo o movimento. Então, esse movimento, ele consegue. Você não consegue tirar a sogra, né? Porque o sistema familiar, ele é um sistema existencial. Então, parte do casamento é que a sogra faz parte desse movimento. Então, eu me posiciono? Sim. Eu coloco limite? Sim. Mas eu só estou segura no limite, no posicionamento, quando eu mexi primeiro na minha postura. Eu quero colocar limites, eu quero me posicionar, mas eu quero mudar a linha. Acabou, não funciona. Mari, depois coloca aqui se eu respondi sua pergunta. Então, agora a Sandra e depois a Aline, que levantaram. Aí, quem quiser, levanta a mãozinha aí, você clica nos 3 pontinhos e tem aí, né, o levantar a mão. É aí, né?
É aí, Aline, que levanta a mão? No celular? Cadê a Sandra? É no mais. É no mais? No mais? Ah, É. no celular é no mais. Aí aqui no celular, a Sandra. Oi, Sandra. Liga o seu microfone. Está ouvindo agora? Bom dia, bom dia. É tanta pergunta que agora embolou o meio de campo, quando diz meus filhos, bugou tudo. Cada resposta é um insight novo. Bom, na aula de sábado e nas outras 2 aulas, algumas coisas eu já comecei a colocar em prática. E o engraçado é que parece que é mais uma validação do que se pensava, do que se fazia e não tinha um ponto final, um fechamento para poder agir. Inclusive, uma das perguntas que você fez na aula é: você está com saudade de quem? E aí, na mesma hora, veio do meu pai. E teve toda aquela questão que eu tinha falado, e aí eu comi uma comida que geralmente ele comia, que era feijão de farinha. Baiano não comia mais nada. Então, ganhei até razão. Ele comia feijão de farinha. E o engraçado é que, assim, eu sempre tive muito de, eu vou e faço, sabe? Deixa a responsabilidade por feito e vai. Quando eu saí da empresa, que eu saí por um mau comportamento, que eu não era uma pessoa muito sociável, eu saí chateada, né, e tudo, trabalhei toda essa questão, só que como eu fazia tudo e eu corria atrás de tudo e não dependia de ninguém, foi uma hora que o meu marido teve que agir. Tipo, agora é por sua conta. E, às vezes, com tudo isso que você falou, que você me ensinou, e a questão de eu não estar atendendo no momento, foi do mês para cá, o quanto que eu ainda estou nessa situação para ser vista ou provida por ele. Eu não estou sabendo muito bem explicar. Mas, tipo, será que se eu fizer sucesso, se eu fizer o que tem que fazer, as coisas vão voltar como que era antes? Eu me fiz entender? Duas frases importantes para a gente. O essencial é simples. O essencial é simples. A gente inventa um monte de coisa, o essencial é simples. E quando eu tenho, né, o que a Sandra traz, todos os movimentos assim, será que é por aqui? Será que esse movimento é isso? A resposta é: experimente. Experimentar. Às vezes a gente paralisa porque a gente começa a colocar tanta informação aqui, ali e tal. Então eu experimento. Eu estou fazendo sempre o mesmo caminho. Sempre o mesmo caminho. Aí algo começa a vir: poxa, mas será que é isso? Olha o que está acontecendo. Eu estou querendo reconhecimento. Qual é o movimento que eu estou querendo aqui? Tá, se eu não estivesse fazendo esse caminho, qual seria o outro? Qualquer um. Se eu não estivesse fazendo esse caminho, qual seria o outro? Qualquer um, com exceção desse. Então, eu sou diferente, eu me posiciono diferente, eu falo diferente, porque é o momento de eu começar. Às vezes a gente quer uma resposta pronta, quando não é isso. É que às vezes é uma coisa bem simples, parece que tem, mas é só uma viradinha de chave. Mas em outros pontos é sempre o quê? Se esse caminho, né, ele não tá, e algo tá me chamando a atenção, eu faço diferente. Isso é postura fenomenológica. É uma postura que a gente não fica só fazendo programado. Das 11 ao meio-dia eu ia fazer tal coisa. Aí vem algo para mim ontem, já quando acaba a aula, talvez uma aula amanhã. Marcos, talvez uma aula amanhã, um encontro, me parece que vem uma informação nova. Aí hoje de manhã eu medito e eu sinto. Como você sente no seu corpo sem a aula às 11h30, das 11 ao meio-dia? Parece que sinto que me falta algo. Como que você se sente agora? Visualize você com a câmera ligada com as pessoas. Como que você sente? Sinto bem no meu corpo. O que você vai fazer com isso que você ia fazer essa 1 hora? Eu vou 1 hora além do dia de hoje. Mas eu coloco isso, entende? Então, o que eu fiz? Eu experimentei. Não era parte da estrutura, da estratégia na quinta, que é entre sexta e a aula de quarta e a aula de sexta, até essa janelinha aqui, ela nasceu. Então, o que eu faço? Eu experimento. E uma coisa que tinha falado, eu percebi que o meu posicionamento mudou até na rede, né?
algumas coisas que eu colocava que parecia que, tipo, eu tenho a impressão que eu falo e não estou falando nada. Isso internamente deu uma mudada, né? Não sei se lá deu mesmo, mas pelo menos internamente. E outra coisa que eu tinha falado no sábado foi assim, pô, sumiu todo mundo, cadê os clientes, cadê o dinheiro? Sabe que você, né, até brincou da energia forte masculina? Porra, mas cadê o dinheiro que eu estou fazendo sem fazer? E aí tive a percepção que a questão não é dinheiro. A questão é, se eu não tenho ninguém para atender, para poder fazer, eu me sinto inútil, porque eu vou fazer o quê? Se eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, né? De estar nesse meio, de estar fazendo isso. Tá, olha só, o intuito, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Dinheiro precisa ter propósito, né? A gente fala sobre dinheiro no programa avançado. O dinheiro precisa ter um propósito. O negócio precisa ter. Tanto que lá no ciclo, o último ozinho é o quê? É o objetivo, eu preciso me conectar. Esse objetivo, ele não pode estar... Então, a pessoa que ela está olhando só para as necessidades dela, a gente precisa dar uma visão de para quem esse produto ou serviço serve. Porque aí isso tem força no campo. É como se a alma dos negócios, das ideias, dos objetivos, fala assim, a Sandra está levando uma coisa legal, tem força, está levando para o mundo, então tem força. É claro que eu me coloco também como objetivo, eu preciso pagar minhas contas, tem coisas que eu gosto, que eu quero ter um determinado conforto, uma estabilidade financeira, para quando eu estiver mais velha, para minha família e tal. Então, eu vou ter essa visão. Mas ela não pode ser única, exclusivamente a gente. Por quê? Porque o cliente detecta isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava vendendo muito, mudei tal postura, e aí o cliente foi embora. Porque eu espanto o cliente. A forma como eu falo sobre determinados assuntos, porque eu estou num campo vibratório. Então, pode ser que nesse campo que eu estou vibrando não tem clientes, não tem pessoas nessa mesma frequência. Né? Isso é o campo, não estão no mesmo campo que eu. Então, eu vou fazer todo esse alinhamento. O dinheiro precisa ter propósito, preciso ter bem estabelecido qual é o objetivo, né? Qual é o meu negócio. E aí, esse meu movimento, como eu estou me comunicando na rede social, é o que vai dizer... Por isso que é todo um alinhamento sistêmico da postura. Se eu vou com uma postura tomadora, dentro do equilíbrio, se eu vou com uma postura onde eu vejo o cliente como um agressor, então eu tenho um histórico dentro do meu sistema, onde eu não respeito o que veio antes, lembra primeiro a ordem? Então a gente precisa deixar o lastro em ordem, tudo isso em ordem, por quê? Se eu olho para o cliente com uma postura tomadora, se eu olho com o cliente com uma postura ou tomadora ou uma postura agressiva, e eu estou olhando para aquelas pessoas, porque são aquelas pessoas que eu quero, elas não estão me vendo. Elas não estão conectadas, né? Elas não estão conectadas a mim. E essa é uma correção de postura que a gente tem que ter. Então, por exemplo, o cliente faz uma pergunta para a pessoa. Aí, de qual lugar eu respondo a pergunta de vocês? Quando eu vejo uma pergunta de vocês, quando há qualquer contexto, mesmo que às vezes eu tenha que interagir mais dura, eu estou me relacionando com você, eu estou respeitando o seu lugar, a sua dor, e eu estou vendo que você não chegou sozinha. Esse é um movimento. Tem outro movimento que a pessoa ela não está no lugar bonito dentro dela, há uma interação do cliente, a pessoa, porra, esse cliente só reclama. Pô, essa pessoa está perguntando de novo. Pô, essa pessoa põe 10 perguntas na caixinha. Entende? Eu vou para um outro lugar, eu automaticamente me desconecto dela. Ou, se aquela pessoa for a minha professora, a única pessoa que vai seguir firme ali. Então, a gente precisa fazer correções de postura. Quando eu faço essa correção, o dinheiro começa a vir, o cliente começa a chegar. Por isso que antes eu preciso trabalhar todas as competências sistêmicas e toda uma liberação. Porque se você tem a melhor estratégia, mas o seu próprio campo vibracional, energético, porque na verdade tudo que a gente faz é leitura de campo. Porque as constelações... Isso, no caso, trazendo assim, uma linguagem que eu uso para você fazer melhor, vamos dizer assim. O problema não é o problema, né? O que eu apresentei foi o problema de dinheiro, o cliente sumiu, mas na verdade tem alguma outra coisa aqui. Então o problema não é o dinheiro, o problema é se sentir inútil não contribuindo com ninguém. Essa foi o que chegou assim para mim. Como fazer essa correção ou um movimento, não sei como é que é a pronúncia. É em você, é esse movimento. Quem é em mim? As pessoas sumiram. As pessoas não sumiram, você está se apagando. Tipo, se fosse pensar assim, a pessoa não está me vendo.
eu estou me apagando. Ok, o que está acontecendo por trás que está me apagando? Quem em mim está sentindo medo? Quem em mim está fora da ordem? Sempre que eu estou fora da ordem, eu perco a força. Se eu entro numa postura desequilibrada com o cliente, também não dá certo. Eu entro numa postura tomadora, salvadora, não vai dar certo. Quem eu estou excluindo? Porque às vezes eu quero, porque assim, esse é um ato de exclusão. Eu quero a Aline como minha cliente. Mas quando a Aline faz lá, ao invés de colocar uma pergunta, ela colocou 5, ao invés de eu me posicionar para ela, eu falo, ai, que saco, Aline. Então, eu quero a Aline, mas dentro das 3 leis, o que eu fiz do pertencimento? Eu excluí, eu tirei ela. Eu mesma tirei ela do meu campo de visão. A hora que eu tiro ela do meu campo de visão, ela não me vê mais. Experimentem isso. Pega uma pessoa que está se relacionando bem com você e dentro do seu coração, se é que em algumas pessoas já não tem, né? Quando você não vê aquela pessoa, você não gosta, você não se relaciona bem com ela, entende? Ou ela vai ser a sua professora, ela não vai parar com aquele movimento porque ela vai te ensinar algo, ou ela simplesmente vai sumir do seu campo. Aquela frase que eu gosto muito de falar, você tem o cliente que você é. Então, o que está por... Não é uma resposta, né? Não é uma resposta. Ó, o que está por trás é isso. O que está por trás é esse, por exemplo, se a gente pegar o ciclo, quantas vezes a gente... Porque ele é um ciclo, ó. Então, eu vou lá, aciono a ordem dentro do empreendedorismo, o meu lastro que veio antes, como eu estou olhando minha família, equilíbrio, o lastro, pertencimento, equilíbrio. Me desenvolvo nas questões das competências e vou cada vez mais clarificando o meu objetivo. Depois eu faço o que é ciclo, depois eu volto de novo para a ordem, tal, e todo dia eu vou fazendo isso, e todo dia eu vou crescendo com isso, eu vou aprendendo, vou me relacionando. Por quê? Quando eu subir o degrau, vão continuar acontecendo as mesmas coisas, só que elas vão vir mais gritantes, ou elas vão vir num volume maior. Uma coisa é você tem em volta de você 10 clientes, você vai ter lá um índice de coisas acontecendo. Quando você vai para 100, acontece isso, porque assim, ó, o percentual, o percentual aqui é 10%, com 10 pessoas não acontece nada, com 100 pessoas é uma, só que é uma pessoa. Não posso olhar para um percentual, eu vou olhar que é uma pessoa, é uma vida, é uma história, é um processo relacional que eu vou tendo ali. Então, é um pouquinho todo dia, né? Quando a gente, mas e qual será? É o estar disponível e começar a experimentar o sistêmico, porque o sistêmico é o quê? Eu estou fazendo uma leitura de campo, eu estou me reprogramando. Então, eu tenho uma postura, porque assim, ó, como eu olho, eu sou uma pessoa muito dura com os clientes, a pessoa fala, e aí eu espanto o cliente. Ou o cliente não progride, ou o meu futuro cliente, ele não chega até mim, né? Então, o que é o que está por trás disso, né? Em qual momento a Sandra criou essa dureza nela? Porque essa dureza serviu para você alguma coisa, e a gente não exclui essa dureza. Ela está aí, ela é sua, porque senão a gente está violando a lei do pertencimento dentro das ordens do amor. Então, a gente olha com carinho para aquilo, dá um lugar, e aí a gente vai ficando gelatina dentro do contexto. Então, o que acontece? Os problemas não é que eles deixam de aparecer. O fato de depois você lidar com os desafios de um lugar diferente, ligados a cliente, porque tudo nosso vai ser ligado a cliente. Né? Sim, você tem os desafios do posicionamento, da rede social, das mídias sociais, mas o que dá ritmo para as coisas é o cliente, porque ele é o processo relacional mais importante. Eu tenho hora que o próprio sistema te blinda, porque assim, ó, se você também não está pronta para atender para as ordens da ajuda, cara, de verdade, é melhor que o cliente não venha. Então, o sistema blinda, ele pá. Então, às vezes tem uma hora que você fala, cara, eu queria tanto esse cliente, ele não chegou. Não briga com isso. Por quê? Porque alguém está protegendo alguém, então você está seguindo o seu caminho, a gente não tem que ficar querendo as coisas, a gente tem que sair para trabalhar todos os dias. Entendi. Depois você disponibiliza aquela foto que você da aula de ontem, do material daquela folha lá. Coloco. Espero que vocês entendam a minha letra. Eu tirei já até as fotinhas. Eu mando para você, eu acho que dá para quem não entender, manda depois.
Aline, você agora. Te ajudei, Sandra, a contribuir? Não é uma resposta simples, tá? O que está aqui por trás? Cara, o que está aqui por trás é continuar crescendo. Continuar crescendo e fazendo. A gente quer um pouco, às vezes a gente quer um pouco dessa. Ir para esse lugar de. Tá, mas qual é a resposta? Isso é mental, né? Qual é a resposta para isso? Qual é o passo que eu dou? Não é assim. É todos os dias, é você disponível, é você investindo tempo, dinheiro, energia, mas se dispondo a fazer ali, a caminhar, né, o que precisa ser feito. Quando a gente vai nessa postura, mas eu quero uma resposta para amanhã, então isso que você quer uma resposta para agora, para hoje ou para amanhã, eu vou dizer para você que pelo contexto, quando você me fala, você vai levar, se você for uma boa aluna, você vai levar uns 5 anos. Não tô dizendo aqui no seu contexto aqui, mas tem questões 5 anos, 10 anos. Se Bert Hellinger estava constelando uma questão com o pai dele aos 93 anos, né, isso mostra que a gente vai, né, dizendo assim, o respeitando como, né, um homem que viveu 93 anos ali. Então as coisas elas vão acontecendo, a gente vai se relacionando com isso. Certo. Você vai deixar gravado? Vou. Vai disponibilizar para a gente? Tá, porque eu vou ter que sair, vai dar meio-dia. Tá. E obrigada. Obrigada. Beijo. Aline, diga. Bom dia, gente. Bom dia, Alê. Assim, eu tenho vindo de uma caminhada, assim, do monte... eu acho que eu consumi muito, né? Mas eu estava com muita sede de entender muitas coisas. E aí eu fui consumindo e foi se juntando com tudo que eu já tinha aqui dentro, sabe? E parece que agora eu só estou juntando os pontinhos, assim, sabe? Vira e mexe, ou então aquele negócio de cassino, que você junta todos os negocinhos e fica aquele monte de ficha de uma hora, só... Eu me sinto assim nos últimos dias, né? E aí, duas perguntas que eu queria fazer para você, primeiro, assim, toda vez que eu vou falar, eu tô assistindo aqui e tô aberta. E aí, a hora que vem a questão na minha cabeça, tipo assim, né, algo para eu falar, para eu colocar para fora, vem aquele pelote, vem aquela energia na garganta, assim, sabe? Se concentra na garganta, sabe? Aí eu falo, nossa, faz sentido, então, isso realmente está fazendo sentido, porque vem no corpo, assim, sabe? Parece que sobe, assim. E o que eu queria te perguntar, uma pergunta que não era a pergunta mais séria, mas também é séria. Quando você fala a resposta que vem do campo, quando a gente acessa, a gente está aberto, a gente consegue captar a resposta do campo, tem a ver com o que a gente fala de intuição? Poderia ser? Tá. Porque sempre vem, de um tempo para cá, eu sempre fui muito intuitiva, mas eu sempre levava para o mental. Eu falava, nossa, não, nada a ver. E sempre deixava. E de uns tempos para cá, depois que eu comecei a estudar radiestesia e outras coisas, eu falei, não, tá vindo isso, mas por que tá vindo isso? Eu nunca nem sei porquê, nossa, legal essa ideia, eu acho que vou fazer isso, então. Aí eu vou, sabe? Me jogo. E aí começa a vir um monte de coisa junto, assim. Daí veio essa percepção. Eu falei, nossa, será que acessar o campo quer dizer o que eu chamo para mim de intuição? É a dificuldade, você vê, assim, abre o microfone, alguém ligou o microfone, a Sandra. Quando a gente fala assim, ó, deixa eu desativar. Pronto, da Sandra. É quando a dificuldade de se formatar uma pergunta. Faça uma pergunta, aí a pessoa liga a câmera, ela conta uma história. Não é para contar uma história, fazer uma pergunta ou uma conclusão, isso e aquilo. Quando a gente vai aprendendo aí para esse ponto mais sucinto, no começo é difícil. No começo, né? No começo a pessoa vai tendo mais dificuldade, mas a gente tem que ir treinando, tem que ir exercitando, né? Tem que ir exercitando isso. Então, se eu tenho uma pergunta, eu faço a pergunta. Se eu não tenho uma pergunta e eu quero pensar alto, será que ali é o lugar melhor para eu pensar alto, para eu fazer isso? Esse é um ponto. Ou quando eu tenho um insight, eu consegui também ir reduzindo, né, esse insight. Isso é intuição ou é tal coisa? Porque acontece comigo. Como é? Aí, se você está em contato com... se você está em contato com uma pessoa
que já passou por isso e sabe, você tem a resposta. Se você conta toda uma história, tal, entra no contexto, aí aquilo enche o campo e aí você perde a resposta. É a frase que Bert diz, quando você tem a solução e você continua buscando por solução, você perde a solução. Então, às vezes, a nossa oportunidade... Mas o exercício é esse, você vai ver que... Porque, assim, é como se tivesse um excesso na mente da gente e tem algo que é essencial. E a gente tem capacidade de saber o caminho das coisas. O problema é que a nossa mente precisa dar um sentido, ela precisa dar um significado, aí eu preciso dizer... Nossos filtros, né? Entende? Aí eu me perco, aí eu vou ficando muito mental, aí eu acabo não conseguindo caminhar, porque a resposta está onde? A resposta é simples, o essencial é simples, aquilo está rápido ali dentro de mim, e eu preciso disso para poder trabalhar no dia a dia. Por quê? Porque eu estudei muita coisa, eu tenho muita coisa, agora, afinal, o que eu vou levar para o mundo? O que eu vou levar para o mercado? Então, eu preciso levar algo bem simples, por quê? Porque, na verdade, eu preciso ir tirando os meus excessos daqui. Eu preciso fazer uma limpeza, tirar todos os excessos, como? Aí vai, através das competências sistêmicas, a gente vai limpando isso para que só o essencial vá para o movimento da rede para as pessoas chegarem até a gente. Dá para a gente fazer os dois movimentos até ao mesmo tempo? Eu estou cuidando de mim e estou fazendo esse movimento? Dá. Eu tenho que ir para um lugar, né, de disponibilidade para poder ter uma guiança sobre isso. Para poder ter uma guiança sobre, né, sobre esses excessos. Senão eu fico mental. Então, é um processo de intuição, é um processo é uma redução mental, é uma intuição, porque é como a intuição é o que está lá na essência. Então, quando cai aquele... Eu estou com muitas blusas, eu estou no inverno, eu vou tirando até que estou só eu aqui. Então, é esse eu que tem que entrar em ação. Só que essas roupas todas, elas... Né? A sociedade veio, os sistemas foram colocando, porque a gente, para pertencer, a gente vai vai vestindo a roupa daquele sistema, para poder pertencer a ele. Pertencer para a gente é mais importante do que a própria vida. A gente faz qualquer coisa para poder pertencer. Aí, qual que é a sacada da gente? Qual que é o movimento da gente? Eu sei me movimentar dentro dos sistemas, porque eu não sou as identidades. Eu sou a Alessandra, em essência, que vou crescendo no meu nível de consciência, dou um lugar especial para os meus pais, para o meu sistema, mas eu sou uma mulher que quer experimentar a vida segundo as minhas regras. E não segundo as regras do meu sistema. E nem segundo as regras... Lógico, você entrou no sistema, você entrou num grupo, você tem as regras do sistema, e aí você vai ter uma adaptação com aquilo ou não, mas a gente consegue aprender em todo o sistema que a gente anda. Só que, assim, quais são os sistemas que eu escolho, o que eu preciso daquilo ali. Aquele sistema que me toma, ele me torna submissa ou ele me ensina a ser uma pessoa mais livre? Tem sistemas que levam a gente para um processo de submissão. Porque são as regras daquele sistema. Agora, tem outros que eles falam assim, a regra aqui é você descobrir a pessoa livre que você já é. E dentro desse lugar livre, né, para mim, o empreender sistêmico é uma regra que mostra o seu ponto de liberdade. Só que, para você poder ver a liberdade, primeiro você tem que seguir os padrões, que é de olhar, não é querer melhorar o seu pai e a sua mãe, você não vai melhorar o seu pai e a sua mãe. A questão aqui é você dar um lugar que eles te deram um bem maior à vida. Se você não consegue amar o seu pai e a sua mãe como eles são, o que garante que eu, como sua cliente, vou ser respeitada por você? Quem não respeita pai e mãe, provavelmente não respeita o cliente. Quem não respeita pai e mãe, provavelmente não vai me respeitar aqui. Mas eu estou pronta para isso. Para que essa pessoa venha e eu consiga contribuir. E nesse momento... eu faça por um movimento muito rápido esse papel. Não, ela está brigando muito com isso. Então, aqui não é o lugar dela. E está tudo bem com isso. E a vida segue. Então, a gente não segue criando, né, movimentos aonde. Por quê? Porque você coloca os seus limites, você coloca o seu posicionamento, mas existe uma premissa antes de tudo isso. Mas existe uma premissa antes de tudo isso, que é você querer se relacionar com aquela pessoa, você está disponível para se relacionar, e não para um monte de gente legal. Ah, é legal você ter um grupo onde todo mundo é legal. Então, não é assim que funciona. Então, a primeira coisa,
né? É quando a gente se relaciona com isso. Então, isso começa nesse campo aí que você está falando. É um pouco de intuição. E você vai ver que vai chegar uma hora que você vai silenciar isso. Cara, se eu contar para vocês a quantidade de sincronicidades que eu já consigo ver acontecendo, ou talvez materializando, só que já vai entrando num ponto, entende? Vai entrando num ponto meio que normal, né? Mas isso é o quê? É porque você vai indo para o seu centro, né? Tira uma blusa, tira outra blusa, tira outra blusa, tira outra blusa, e vai acontecendo. Isso não é uma coisa para ficar compartilhando, para ficar contando. Por quê? Porque isso não agrega na vida da pessoa, né? Se isso for o momento que vai agregar, aí eu vou colocar, mas eu vou fazendo o quê? Eu vou experimentando. Só que no começo você tem que fazer as perguntas, porque você está achando isso tudo muito estranho, certo? Sim. Igual, por exemplo, ontem, o exercício que passou, né? Eu parei para pensar, sempre eu trago um símbolo, né? Por onde eu passei, sempre tem alguma recordaçãozinha. Mas eu não sabia o porquê eu guardava tudo aquilo, mas sempre tem. E tinha um do meu último, né? Que eu guardei até contra a vontade. Eu fui para jogar fora meu marido na época. Falei, nossa, guarda, recordação, sua época, né? Só que eu acho que eu saí tão machucada eu estava tão machucada naquele período que eu falei, vou guardar. Aí hoje cedo eu peguei aquele símbolo e eu consegui me conectar com todas as coisas boas, assim, sabe? Foi um movimento muito bonito, esse exercício que você passou ontem. Eu joguei fora todos Obrigada. Colocou. Legal. Isso daí que eu ensinei para você dos símbolos, qual que é a primeira experiência que vocês vão passar com isso, né? É assim, ó. A experiência, porque você tem que fazer o exercício, você vai fazer. Aí a gente vai aprofundando. Qual que seria a segunda camada do exercício? A segunda camada do exercício é assim, ó. A energia não aceita ser manipulada. A energia não aceita ser manipulada. Então, os meus primeiros exercícios, eles são mentais. Então, eu tô lá puta com aquilo que eu tô. E a Aline falou, eu fui para um lugar bonito, foi tal. E às vezes, é o que eu falo, é um processo automático. Mas o que a gente tem que ficar com aquilo que é? Aí eu vou, eu fiz tudo, mas parece que você faz aquilo com o corpo duro. Aí o que você faz? Depois você faz de novo. Depois você faz de novo, porque a energia não aceita a manipulação, porque o que a gente está fazendo ali, ninguém está vendo, e eu fiz o exercício, mas é quem você está fazendo o exercício. E aí é como se você fosse derretendo aos poucos. Então, todos os exercícios sistêmicos que a gente vai fazendo, e ainda onde eu falo assim, cara, não sei dançar, ainda estou dura para dançar. Como que você vai amolecer? Dançando mais e mais vezes. Então, essa questão do condicionamento, sabe, da gente ir lá. Porque assim, ó, a gente vai botando pressão no começo, muita pressão. Então, primeiro vem a disciplina, primeiro vem a força de vontade ali, a disciplina, para depois aquilo virar um hábito. Então, imagina que é uma camada muito grande. Então, eu vou fazendo, eu não vou entendendo, eu vou fazendo sem jeito, e até que eu vou chegando num lugar, porque eu vou romper com isso. É a mesma coisa se você for lançar um foguete. 80% do combustível, ele é só naquela explosão para ir até um determinado lugar e depois, entende? Então, essa energia toda que a gente coloca inicialmente, para a gente ir quebrando, vamos dizer assim, né? Esse concreto que tá. E às vezes vai ser esse movimento, ó. Eu fiz um exercício com uma empresa, foi tranquilo, mas eu vou fazer com essa, eu não vou fazer com a outra. Por que você não vai fazer com a outra? Aquilo que eu não quero fazer é o que eu preciso. Aquilo que eu não quero fazer é o que eu preciso. Eu vou fazer nesse relacionamento, mas esse outro aqui eu não vou fazer. Cara, porque aí eu começo a dar um monte... olha só como a resposta é sutil. Aquilo que eu não quero fazer é o que eu preciso fazer. Esse cliente aqui fez tal coisa para mim. Não vou responder. Cara, se você sentiu isso nessa energia, ele é seu professor. Você precisa responder. Você precisa se relacionar com isso. Você precisa se dar essa oportunidade. Por quê? Porque coisas vão começar a surgir. Então, esse movimento do ciclo do empreender sistêmico, né, que ele é o quê? Gerar uma musculatura, gerar uma força de ação, é sempre um movimento do quê? De reconciliação. Então, não é assim, fulano, eu tirei uma pessoa do grupo porque não sei o quê. Se antes eu não me relacionei com ela, esse não era o caminho. Se antes eu não dei a chance de me relacionar com ela, de entender de qual lugar ela faz aquilo, esse não é o caminho. Isso é exclusão. Isso é exclusão.
Agora, quando eu me relaciono e a energia não aceita manipulação, tem que ser porque aquela pessoa, pode ser que aquela pessoa ela faz aquilo dentro das histórias dela, porque ela está me preparando para ser uma professora melhor, porque o próximo grupo vai ser maior. Então, sempre que um desafio vem para a gente, aquilo já é uma abertura do campo para outro. Aí, muitas vezes, o que você faz? Você chuta o desafio. Aí, o que acontece? Então, precisa esperar. Aí a pessoa fala, minha vida não está fluindo, não está acontecendo. Por quê? Porque você não está indo para o mais. Você está fazendo aquilo que você quer, não aquilo que você precisa. Então, o que você precisa fazer é aquilo que está difícil para você. Só que eu desvio e faço, estou sempre fazendo esse caminho. O que você precisa fazer? Qualquer um outro, menos aquele. No primeiro movimento. Entende? Faz sentido? E quando eu vou colocando, vou ajustando vocês aqui, na linguagem de vocês no ponto, né? É o quê? Eu tenho que entender aquilo como um aprendizado. Quem está falando isso para mim? A minha professora. Ela sabe mais que eu naquele assunto? Pode ser que em muitas coisas ela saiba, e pode ser que no outro ela esteja exatamente aprendendo junto com você. Então, o que eu faço? Eu dou um ponto para ela. Eu digo assim, olha, eu fui sua professora aqui agora. Eu equilibro. Entende? Eu equilibro. Então, assim, nada é pessoal. Nada é pessoal. Quando a gente consegue ir para esse lugar de que nada é pessoal, você começa a ver a outra pessoa, seja o seu cliente, seja o seu posicionamento na rede social, seja numa prospecção. O que você diz como símbolo? A Nara falou, tô perdida. Um símbolo aqui na aula de ontem, a gente falou, eu vou ter um reencontro com alguém do meu trabalho, que eu briguei. Então, tem algum símbolo daquela pessoa? E às vezes eu tenho, eu usava essa roupa quando eu estava, eu vou achar um símbolo. Então, eu pego alguma coisa que eu consiga materialmente. Eu não consigo pegar nada, você pode escrever o nome da pessoa. É como se fosse um símbolo, alguma coisa que a mente da gente, ela precisa ver. A Fabiana, o cliente fechou comigo e quase no meio do processo rompe por conta de dinheiro. Mesmo me indicando, me validando para outras pessoas. Uma âncora, isso aí, Nara, uma âncora. Aquilo que não quero é o que eu preciso fazer. É isso aí, tá? E o essencial é simples. É isso mesmo. Então, todos os dias, a emoção que eu acordo é a emoção que eu preciso curar. Vem uma pessoa na minha cabeça. Tipo, mas eu não falo com essa pessoa há X tempo. Tem alguma coisa com essa pessoa que eu preciso curar. Entende? E tem um momento... É assim, olha só que bonito que Bert nos ensina. O movimento de reconciliação com alguém não precisa de duas pessoas. Se eu, no meu coração, quero me reconciliar com alguém, eu não preciso da presença física daquela pessoa. Eu posso fazer tudo por aqui. Porque eu tenho um fio, eu fico com um fio com aquela pessoa. Todas as pessoas no qual a gente se relacionou, nós estamos conectados a ela. Às vezes a pessoa fala assim, eu deixei de amar fulano e agora amo ciclano. Não existe, você não deixa de amar uma pessoa. O problema é que a gente fica o quê? Da aula de ontem, com aquela última rachadura. 10 anos com uma pessoa, muitos momentos felizes. Pega o quê? As rachaduras ao longo dos 10 anos ou aquela do rompante da separação. Aquela pessoa, ela continua com a gente. Então, eu não preciso. Daí é o que eu falei para a Aline. Esse processo, ele é um processo todos os dias. É um processo, como eu vou liberando tudo em mim. Do 0 aos 6 anos, todos os softwares foram instalados. Eu tiro um software... porque agora eu cresci no nível de consciência, sou adulta, eu já posso experimentar a vida, então eu vou trocando vários softwares, é como se fossem os nossos celulares mesmo, tem vários aplicativos, muitos aplicativos, então eu instalo, desinstalo, tem um monte de aplicativo que está instalado que a gente não usa, apaga, é a mesma coisa na cabeça da gente, por quê? Porque isso sobra espaço no celular, é a mesma tecnologia que tá acontecendo com a gente. Então, o sistêmico, ele vai trazer o quê? Ele olha para a nossa família, por quê? Porque você chegou igual o celular, quando chega, abrindo a caixinha, não tem nada ali, só o nativo, entende? E esse nativo ainda, né? Porque senão esse daqui não funciona, ainda poderíamos evoluir. Mas vamos pensar que a gente está pensando, ok, o que veio nativo, e depois eu instalei um monte de coisa. Qual foram as primeiras instalações? Papai, mamãe. E quando papai e mamãe instalam, já tem coisas instaladas nele, por isso que vai até muitas e muitas gerações, né? Nas constelações a gente olha até a 7ª geração. Os experimentos, né, de Bert mostraram isso. Sobre símbolos, vale fotos? Vale. É um símbolo para você. Tá vendo esse livro aqui, ó? A Lei da Matriz, a Lei da Compensação Divina, da Mary Ann Williams. Não sei se vocês a conhecem. Esse livro, eu compro muita coisa na Amazon, né? Muitos livros e tal. Esse livro chegou na minha casa.
numa caixinha que poderia ser um parceiro da Amazon. Aí eu fui olhar, uai, chegou um livro. E aí eu tinha alguns grupos, alguém mandou um presente para mim, porque assim, para a pessoa mandar um presente para mim, ela teria que ter pedido meu endereço, né? E eu falei, alguém mandou um presente para mim, alguém, sei lá, pediu para alguém que teria endereço, não achou. E esse livro chegou na minha casa. E ele está completamente, eu já até emprestei ele, mas eu monitoro, né, para ele voltar. Olha, ele está completamente pintado. E aí, por algum motivo, ele estava guardado ali, eu peguei. Foi em 2017. Esse livro, ele virou uma chave em mim. E ele chegou na minha casa. E até hoje eu não descobri se alguém me deu, se alguém... Porque veio no meu nome, não veio só no meu endereço e o número e tava. Ele chegou para mim. E ele faz ele vira uma coisa, uma chave em mim. Por quê? Porque eu falei já para vocês, eu era uma mentora de negócio, 2 mais 2 é 4. E a história da Marianne Williams, que ela conta nesse livro, conta sobre uma transição dela. Então, se foi alguém que não me contou, a pessoa fez, eu li, eu debrucei no livro, eu li em uma semana, eu coloquei resumos na época, lá atrás no meu Instagram, eu fui colocando o resumo eu ia lendo e eu ia, porque eu achei que aquilo era uma coisa maior que eu tinha que compartilhar, que eu tinha que fazer, e ele foi um processo de grande transformação. Então, eu poderia ter pego o livro, ter ligado, devolvido, falado, ó, esse livro aqui, poderia ter feito muitas coisas. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler ele de um lugar diferente dentro de mim. Porque eu falei, aconteceu uma coisa estranha comigo. Então, quando eu me coloco disponível, eu poderia fazer um caminho. Qual seria o meu caminho? Eu não comprei esse livro, eu não achei a pessoa que me deu, eu vou devolver. Vou ligar na editora, no lugar que mandou, veio tudo lá de onde veio o lugar, e eu vou devolver. Ó, vocês mudaram, ou me explique, chegou um livro aqui. Então, as coisas estão acontecendo e elas estão assim, elas ficam passando na frente da gente. Então, quais são formas de compreender? A visão sistêmica é uma forma de trazer compreensões experimentais. É uma compreensão experimental, não é uma compreensão intelectual. É legal a gente estruturar, colocar e guiar as pessoas nos exercícios, fazer os movimentos. Então, quando a gente vai se descobrindo dentro de qualquer coisa que a gente entenda que aquilo está fazendo bem para a gente, a regra é assim, ó, mergulha. Ah, isso aqui eu já sei. Ah, isso aqui eu não gosto. Aí eu pulo do curso A para o curso B, para o curso... Eu vou pulando nos cursos e eu não recebo aquilo que vai me dar uma super informação. Eu não faço bom uso daquilo. Então, a construção do negócio ela fica mais difícil, porque se você vai construir exatamente algo parecido com uma coisa que você não está conseguindo consumir, você não está no campo certo. Você não está vibrando no campo certo para poder receber aquele algo. Então, percebe que é tudo um lugar dentro de mim? É um lugar dentro de mim. Como é que eu lido com aquilo? O livro veio, e o livro fazia... Daí eu ia lá e fazia um resuminho, e colocava lá num post. Poucas curtidas, não tinha, entende? Mas eu estava fazendo. Eu falava assim, eu estou colocando isso no mundo. O que eu fiz? Eu me relacionei com o livro. Eu me relacionei com a história, eu me relacionei com a Marianne Williams, eu me relacionei com isso. E achei fantástico, surreal, e achei aquilo, eu pensei assim, me parece um presente do universo. Meu Deus, será que foi o universo que me mandou isso aqui? Se a minha mente não vê um nome, não sei de onde veio, mas ele veio para mim. Pode repetir o nome do livro? É A Lei da Compensação Divina. Aqui é ruim para ler aqui, né? A Lei da Compensação. É um livro bonito, ó. A capinha é dura, ó. A Lei da Compensação Divina, vocês já vão achar. Pensamentos poderosos para você alcançar todos os seus desejos. Aí a gente lê esse livro aqui e fala, o que ela está falando aqui é muito básico, é muito simples, mas o essencial é simples. O essencial é simples. E depois que eu saio desse processo didático, porque, por exemplo, ó, hoje, para mim, o processo é muito fenomenológico, mas eu não posso criar um produto já fenomenológico. Os primeiros produtos, eles têm que ser mais metodológicos. Por quê? Porque a pessoa tem que se conectar, ela precisa de um sentido, ela precisa de um caminho, até que chega um ponto que a gente não precisa de mais nada disso. Mais nada disso. A informação vem, a gente faz o que precisa fazer e os movimentos acontecem.
Alguém tem mais alguma pergunta? Já são 12h14. Marisa, que está aqui, a Paty, que está aqui, querem perguntar algo? Vocês que estão com suas câmeras, não? Tá. A Leida, a Nara colocou aqui. Quer, Marisa, falar algo? Não? Tá. Então tá. Então vamos descansar? Depois eu coloco a gravação, né? Que foi, a interação foi bem bacana. E aí a gente se vê por aí amanhã, né? Amanhã, 20 horas, espero vocês. Gratidão, Thomas, gratidão a todos que estão aqui. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê. Beijo, beijo, beijo.